Gostaria de agradecer a Deus porque até aqui tem nos ajudado, nos dado um grande entendimento a respeito da Escritura Sagrada. Pedindo a Deus aí que nos abençoe, que nos dê sabedoria a cada dia. Pedindo a Deus aí que nos dê sempre o conhecimento da sua palavra para que eu não entre no YouTube ou no Facebook sem a previsão do conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Neste momento eu estou entrando mais uma vez no YouTube para combater a mentira e o falso evangelho que tem pregado no Brasil. Evangelho esse que diz que está servindo a Deus, que está adorando a Jesus, mas na sua gaveta está entrando dízimo de Malaquias, de Moisés, de Abraão, que esse evangelho que está pregando no Brasil, que não é evangelho, é a igreja evangélica que não prega evangelho, pastores evangélicos que não pregam evangelho, eles estão cobrando dízimo de Moisés, dízimo de Abraão, dízimo de Malaquias e dízimo de Jacó. Quando você aperta eles e diz que o dízimo foi dado por povo pelo fio de Jacó, somente os levíticos recebeu dízimo, eles dizem, não, Abraão também deu dízimo, Jacó também deu dízimo. Então isso é a prova de que o dízimo permanece para sempre nas igrejas evangélicas que não pregam evangélico. Então o meu propósito é destruir esse falso evangélico. Jesus, ainda pregando no livro de Mateus, no seu capítulo 10, ele ordena que os seus apóstolos vão a Israel. Né? Hoje existe a cidade de Israel, mas não existe mais o templo onde o povo era dizimista. E Jesus, com seus ensinamentos verdadeiros, diz, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsa os demônios, cura os enfermos, ressuscite os mortos. De graça recebeste, que ele está entregando naquele momento, e de graça dai. E a gente vê pastores nos levar uns falsos evangélicos de dízimo, de ungir coisa com óleo. Esses evangelhos de dar dízimo, de ungir coisa com óleo, de apresentar menino a Deus, de batizar a pessoa em água, de adorar em cima de monte, de fazer o povo ser abençoado pelo que dá, pelo que recebe, pelo aquilo que dá, diz que não pelo que recebe. Isto é um falso ensinamento da palavra de Deus e é isso que tomou todo o Brasil. Todos os pastores que estão construindo o templo para chamar a casa de Deus, eles não são pregador do Evangelho de Deus. Eles são pregador da palavra de Deus. Mas eles não são pregador da verdade de Deus. Eles são pregador da palavra porque eles estão dia e noite usando a palavra de Deus para se justificarem. Mas eles não estão pregando a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus.
o que diz no livro de Mateus, no seu capítulo 7. Deus expulsa eles tudo fora. 7:22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, todo mundo vai ver. Ou já viu, acho que todo mundo já viu, porque isso já aconteceu, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Você entende? Então, todas essas pregações já é dito, Jesus já falou a esses pastores. Esses pastores já tentaram entregar essas pregações mal a Deus e já ouviram de Deus em espírito, né? Essas palavras, certo? Por quê? Eles já ouviram. Com esse não pode expulsar demônio, não pode curar enfermo, não pode ungir coisa com óleo, não pode apresentar menino a Deus, não pode batizar ninguém em água, não pode comer Páscoa judaica. Com essas não pode, essas coisas que estão fazendo, não pode adorar imante, não pode fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Jesus já se batizou em água por nós. Jesus já ficou 40 dias, 40 noites no monte por nós. Jesus já fez nessa mesmo tempo jejum por nós. É no jejum, né? Então Jesus já comeu Páscoa judaica, a última Páscoa, segundo a Bíblia, por nós. Então, hoje, esses que estão fazendo isso é blasfêmia contra o nome de Jesus. É dizer: Jesus, eu não quero os seus ensinamentos. Você foi crucificado para salvar sua pele. Você comeu Páscoa para cumprir mandamento seu. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ir ao monte, eu preciso fazer jejum, eu preciso fazer oração, eu preciso, sabe? É não a receber o que Jesus fez, mas eu estou satisfeito, que eu sei que tudo que ele fez foi para perdão de nossos pecados, foi para livramento de nossas vidas, ou seja, dos pecados dos judeus, porque nós não éramos pecadores, porque nós somos gentios. Então ele fez isso tudo para unir os gentios com os judeus em um só povo. Então ele diz: agora não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentio, não há mais servo, porque todos os homens, acabou esse negócio de judeu e gentio, todos é conhecido como um, certo? Então, com o batismo nas águas de Jesus, com a morte na cruz de Jesus, com os 40 dias e 40 noites Jesus passou no monte, com o batismo nas águas, já falei, reunindo tudo isso, levou Cristo a morrer, e com esta morte ele junta todos os homens em um só homem, batizado em um só espírito, não é em 200 mil, cada uma pessoa tem um espírito, não.
todos nós somos batizados em um só batismo, ministrado por um só Espírito de Deus. Quando se fala no Espírito de Deus, ele domina todos os homens, porque para Deus ele coloca todos em um só corpo, em uma só carne, em um só amor, em um só batismo. E muito mais, tudo realizado por ele. O livro de Malaquias, que é uma vergonha para os pastores brasileiros. O livro de Malaquias, capítulo 1, e o versículo 1 diz: livro da geração, aqui é Mateus, Malaquias é para cá ainda. Malaquias é para aqui. Demora que a folha está colando, mas ela vai abrir em nome de Jesus. Olha. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Veja, o peso da palavra do Senhor naquele tempo não era contra os gentios, certo? Não era contra os gentios, que somos nós. Era contra o povo de Israel, contra os dizimistas, aos que adoravam em monte, aos que faziam sacrifício. Nós era gentio, separado de Israel. Então, pegar esse capítulo e colocar agora, de Jesus ressuscitado para cá, é um absurdo e é um crime contra o povo brasileiro. Porque isso Jesus quebrou. Capítulo 3, versículo 9, 8, né? 8 e 9 diz assim: roubarás o homem a Deus? Todavia vós me rouba, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Jesus está chamando as pessoas de ladrões. Deus está chamando as pessoas de ladrões, que rouba eles nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso não tem nada a ver com o povo brasileiro. Isso não tem nada a ver com o que os pastores brasileiros falam. Porque o livro de Malaquias não é direcionado para o povo gentio. O versículo 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me rouba a mim, vós, que significa vocês, povo lá em Israel, toda a nação de Israel. Porque aquela nação de Israel era uma nação grande. Então ele dizia que todo aquele povo, tanto faz dizer toda a nação, como dizer essa nação toda. Tem Bíblia que diz, essa nação toda, aponta só para aquela nação. E toda nação é a mesma coisa. Estão roubando a Deus só que a nação. É duas nações que existiam naquele tempo, né? Uma de gentio, todas as pessoas é conhecido como gentio, e tinha uma que era de Israel, aquele povo escolhido por Deus para que Deus habitasse dando os seus mandamentos.
10 mandamentos com 613 pontos para que as pessoas pudessem viver. Esse amaldiçoado aqui, que Deus amaldiçoa essas pessoas aqui, a gente podemos ver a libertação desses amaldiçoados lá no livro de Gálatas. Esse povo estão amaldiçoado aqui, mas no livro de Gálatas a gente podemos ver eles sendo libertados. Veja, os judeus dando glória a Deus, né? Porque aqui foi aquele mandamento de amaldiçoado, foi para os judeus. E o livro de Gálatas também é Paulo pregando para judeus, dizendo ao judeu que aquela maldição de Deus, que Deus amaldiçoou, Jesus com seu corpo na cruz do Calvário abençoou aquele povo e toda aquela nação, né, que era amaldiçoada segundo Deus por a boca de Malaquias. Versículo 13 do livro capítulo 3 de Gálatas diz aí: Cristo nos resgatou. Aqui quem está dizendo é os judeus, que Malaquias disse que eles eram amaldiçoados. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, quer dizer, Cristo resgatou aqueles judeus que Malaquias disse que era amaldiçoado, no versículo 9 do capítulo 3, fazendo-se maldição por nós, os judeus está dizendo, por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, quer dizer, esse negócio de pegar o livro de Malaquias e ler lá atrás e jogar em cima do gentio, dizendo que o gentio é ladrão, é amaldiçoado, porque não está contribuindo com aquelas ofertas, ou com um tal de um dízimo de dinheiro que inventaram aí, que tem pessoas pobres morrendo por causa deste dízimo desgraçado, né, que as pessoas não conseguem se controlar. Na semana que arruma dinheiro, vai alegre para lá porque sabe que não vai ser chamado de ladrão. Mas quando o negócio dá ruim, que ele tem que gastar aquele dinheirinho que ganhou e não deu para tirar o dízimo daquilo, é conhecido como ladrão dentro desses templos. Então, não é um templo que prega evangelho, não é um exame que prega evangelho. Quem prega evangelho seria a gente mesmo que está pregando no YouTube, de graça, dando ensinamento. Porque estes exames estão buscando lucro, né? Miqueias, no seu capítulo 3, seu versículo 11, diz: o seu chefe dá uma sentença por presente, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas profetizam por dinheiro, e ainda se encosta ao Senhor e diz: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobreverá. Veja, eles causam tanto problema em cima das pessoas, né? Pedindo dízimo, cobrando para pregar, vendendo alguma coisa como para quem comprar receber cura, e as pessoas não são curadas e nem são abençoadas por aquilo, porque a benção é dada por Deus já na cruz do Calvário, né? Então, não é necessário a receber destes homens estas coisas que estes homens estão praticando. Então, eles estão envergonhados. Por que eles estão envergonhados? O coronavírus, ele diz que expulsa o demônio, diz que cura o enfermo, diz que ressuscita o morto,
O coronavírus apareceu aí e levou uma multidão deles, certo? E eles não foram, né? Não oraram. A oração que eles oraram desceu como água de rio abaixo e não salvou ninguém. Teve um apóstolo que inventou de vender feijão, que disse que quem comprasse o feijão ia ser curado, quem comprasse o feijão ia sobreviver, né? Não ia passar pelo coronavírus. E eu sei que o feijão era de 100 para os pobres, que não tinha nada, e para os ricos R$ 1.000. Né? E quando o povo da saúde, doido que foi no tempo, que estava procurando uma maneira de uma vacina para essa doença, estava morrendo muita gente, o povo da saúde se alegraram de desenvolver, porque o apóstolo é homem de verdade. Vamos fazer o teste, ver se o feijão dele dá certo, que aí nós produz a vacina do feijão dele. Quando foi olhar, o feijão dele não valeu nada. Né? E aí foi obrigado a fazer um jeito de tirar os vídeos dele do YouTube o mais rápido possível e impedir que ele pregasse essa qualidade de pregação, porque aí ele deixou o Evangelho de Deus para ir pregar lucro, para pregar ganância, e as pessoas morreram comendo feijão de R$ 1.000, feijão de R$ 100, né? De todo o preço que ele vendeu não foi suficiente para curar ninguém. Não tem uma pessoa que levanta a mão dizendo que foi curado com a semente de feijão que comprou, nem por 100, nem por 1.000. E assim o povo ficaram descalço, né? Sem o apoio daquele apóstolo que eles criam tanto. Né? Então morreu cantores que eram oradores, morreu pastores, morreu todo tipo de pessoa o coronavírus levou, porque eles diziam que era expulsador de demônio, diziam que era curador de enfermo, diziam que tudo que eles podiam fazer, e porque Jesus já fez tudo, e o que eles estão fazendo é blasfêmia contra Deus, eles pereceram no coronavírus. Eles tomaram surra no coronavírus. E aí eles viram que foram envergonhados e eles não estão muito mais como era acerca do expulsamento de demônio e da cura de enfermo, porque passaram vergonha demais. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema, para quem não conhece ou não lê Bíblia, não estuda muito essas coisas, é amaldiçoado. Então quer dizer, mesmo que Cristo, na cruz do Calvário, destruiu a maldição daqueles israelitas, daqueles judeus ali, daquele povo ali, israelita, aquela tribo tudo, que Malaquias disse que era amaldiçoado, as pessoas podem ser amaldiçoadas porque não estão crendo aí na palavra de Jesus, ou seja, eles estão como ateu. Só que é uma qualidade de ateu que fala em Deus, que diz que acredita em Deus, mas não faz mandamento de Deus. Existe o ateu que não acredita que haja Deus. O ateu verdadeiro, ele não acredita, ele diz que não há Deus e nem há diabo. As pessoas são criadas por si mesmas e que não ninguém criou. Dizer que
alguém criou a humanidade, os animais, é uma grande mentira. Os ateus verdadeiros dizem. Os ateus, pior do que esses ateus, que é conhecido como falsos ateus, né? Tem os ateus verdadeiros, eu falei, mas vou falar do falso. Esses falsos ateus são perigosos. Eles dizem que Deus existe, diz que Deus salva, diz que Deus abençoa, diz que Deus ama, mas eles estão dizendo isso não é por amor às pessoas. Eles estão dizendo isso para colher das pessoas dinheiro, para colher das pessoas carro, para colher das pessoas casa, para colher das pessoas 10% do seu salário. Tem muitos que estão cobrando até 30%. Se tal apóstolo vende do feijão, já cobrou até 30% do salário das pessoas, certo? Ou de quanto dinheiro que pegar. Se você pega R$ 100 e dá 30%, você vai ficar só com R$ 70, certo? Se alguém lhe dá R$ 100 e você dá 30% para o apóstolo do feijão, você vai ficar com R$ 70. Se alguém lhe dá 1.000, você vai dar 300 para o apóstolo do feijão, vai ficar só com 700, certo? Então, quer dizer, isso não é evangelho, como eu comecei dizendo no começo do culto. Isso é lucro, isso é puxar das pessoas enganando, né? Aqui na Assembleia de Deus, acho que vocês devem ouvir. Vocês não sei porque vocês não dão like ou não dão dislike, vocês podem dar o que quiser aí. Porque quando eu falo as coisas, eu tenho prova. O chamado, né, professor Daniel, né? O professor Daniel, ele é um cara muito gente boa. Ele é um cara bem educado, né? Motorista aí dos carros da prefeitura. Deve ter um bom tempo. É pai de família também. Casou, tem filho, tem tudo. Acho que foi tudo bem pertinho do tempo que eu casei. Então, ele um dia, com o próprio livro que eles vendem da escola dominical, que falava da lei de Moisés, ele leu e ele é professor da igreja, da escola dominical. Ele tinha todo o direito de dizer a verdade. Ele disse, olha, as pessoas não são obrigadas a dar dízimo. Com isso, se levantou um bocado de irmãos, que aí não se levantou como irmão, não, se levantou como leão, para estraçalhar o pobre homem que disse que dízimo não é obrigado ninguém dar. Ele disse, quem quiser dar, dê para ajudar a obra, por interesse próprio, mas você não é amaldiçoado se não der. Foi com isso que as pessoas se incharam e quase apredeja o professor Daniel dentro da Igreja Assembleia de Deus de Ribeira do Amparo. E ele foi embora e passou uns 15 dias ou mês ou mais afastado, sem participar dos cultos, nem das escolas dominical, porque disse a verdade, certo? Dízimo não é verdade para gentio, nem no tempo dos dizimistas de Israel. Veja, no tempo da lei de Moisés, o dízimo não é para nós, mesmo naquele tempo. Para você ver, piorou hoje, depois de Jesus morrer na cruz, pegando o povo de Israel para juntar com nós que não era pecador. No tempo de Israel, nós não era pecador. Por quê? O pecado é transgressão de lei. E apesar dos filhos de Israel ter 613 pontos da lei de Moisés para cumprir, e quando tropeçava em um só ponto era culpado de todos, nós não tínhamos nenhum ponto para cumprir. Nós não participava de nenhuma lei. Então, nós não era pecador,
porque a lei, os pecadores eram os que estavam dentro da lei, e os filhos, os servos de Deus. A Bíblia diz que Deus só habitava no meio dos israelitas e não no meio dos gentios. Por isso tinha 613 pontos para cumprir, tinha 10 mandamentos para fazer e nós era livre. Então o que foi que Deus fez? Deus quis juntar os israelitas a nós e fazer dos israelitas junto com nós um só homem, para que nós possamos participar de um só espírito, de um só corpo, de um só batismo, de uma só fé. Foi isso. Foi na cruz que Jesus fez esse ajuntamento. Então, quer dizer, cobrar dízimo no tempo de hoje é absurdo. É roubar das pessoas. É mentir para as pessoas. É esconder a verdade das pessoas. É não querer ensinar as pessoas. E se tirar o dízimo, então a igreja vai quebrar. A igreja não quebra. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O livro de Atos, no seu capítulo 17, no seu versículo 24, diz assim. Atos capítulo 17, no seu versículo 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus, lá dentro do templo de Salomão, ele disse que destruía aquele templo de pedra construído por mão de homem, e em 3 dias ele construiria um novo templo que não era construído por mão de homem. E o que está acontecendo aqui depois da cruz? Já usado pelo Espírito Santo na boca de Paulo, dizendo que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Está se cumprindo a palavra. A Bíblia não é mentira. Mentira é que os pastores estão dizendo. Mas pode ver que o que Jesus falou aqui no templo, carnal, Jesus homem, está cumprindo cá no Atos 17. E também no Atos 7, por a boca de Estevão, no capítulo 7, 47, diz, olha, Salomão edificou casa, que era aquele templo grande lá, onde Jesus bateu nos cabas, tudo lá, e perguntaram a ele, que sinal nos mostra para agir assim? E ele disse, o sinal é esse, eu derrubo esse templo, em 3 dias eu construo outro templo, não feito por mão de homem. Estevão ainda está nesse templo, quando ele diz, Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Então, naquele tempo, os dízimos eram levados para um templo feito por mão de homem. Mas hoje, nós é que somos o templo de Deus, a morada de Deus, certo? A habitação do Espírito Santo. E não é difícil para você entender isso. Só é ler e querer acreditar nisso. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Não precisa você cobrar dinheiro, não. Você prega de graça, ensina as pessoas de graça, porque esse é o mandamento de Jesus. Dizer que não vai pregar o evangelho, porque lá só tem 20 pessoas em um lugar e não paga o seu tempo de ir lá, porque o seu preço de pregador é 40, 50 mil, e aqueles 20 pessoas que estão lá não vai te ouvir porque eles não têm esse dinheiro, são muito pobres, né? Isso é outra fase que acontece
com muitos pregadores, e ainda que fosse, não ia ensinar a verdade, porque estão pregando dinheiro. Enquanto a pregação for dinheiro, não sai a verdade da boca de nenhum homem desses. Isso é o que eu estou dizendo. Todo pregador que vai pregar pensando em ganhar dinheiro, ele não prega a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é de graça. A verdade de Deus não custa dinheiro. O livro de Gálatas, no seu capítulo 5, diz, olha: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Está perguntando aqui, né? Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Tem ponto aqui, né? E não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Com quem ele está falando? Nós não carregava nenhum jugo. Nós toda a vida foi gentil, sem Deus no mundo. Quem carregava jugo aí? Certo? Quem carregava jugo aí eram os israelitas. Eles tinham 613 pontos para cumprir, e quando eles tropeçavam em um só ponto, eles eram culpados de todos. Eles tinham 10 mandamentos da lei de Moisés para não errar nem um ponto fora, porque senão eles eram apedrejados ou eram obrigados a sacrificar algum animal agarrado nas pontas. O sacerdote sacrificava aquele animal com ele agarrado nas pontas, para o animal morrer nas mãos dele, para lhe perdoar aquele pecado. E não era um pecado, era inseguro, porque sempre tinha que fazer aquilo. Só que com o sacrifício de Cristo, deixou eles livres para sempre. Eles podem fazer o que for, eles não são mais pecadores, porque Cristo pôs fim à lei. E quem levava o pecado para as pessoas era a lei. Quem levava a maldição para as pessoas era a lei. Então, quer dizer, quando Cristo pôs fim à lei, destrói a lei, né? Acabou-se negócio de pecado, acabou-se negócio de maldição, porque agora todos estão em Cristo Jesus, certo? Não estamos na lei. Lá no livro de Romanos 7, Romanos capítulo 7, diz, olha: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver? Então você pode ver, os filhos os filhos de Israel, os que regiam, que viviam no Egito, no direito cativo a esses mandamentos, eles viviam debaixo de lei, debaixo de cabresto. Como hoje, os pastores brasileiros, eles colocou esse povo tudo debaixo de cabresto, debaixo de ordem. As pessoas só fazem as coisas se ele mandar, ou se o pastor achar que está certo, se o pastor dizer isso é errado, não faça, ele não faz. Se o pastor dizer você tem que trazer a sua casa, o seu carro, a sua moto, o seu dinheiro para ser abençoado, eles acreditam e traz. E ficam com fome porque não estão servindo a uma verdade de evangelho, coisa nenhuma. A palavra de Deus não está
saindo da boca desse exame para fortalecer estes exames. Então, a continuação do coisa diz, porque Deus, né? Então Romanos 7, aqui mesmo. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver? Aqui vem a diferença entre as duas leis. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Não é isso? Então, o que é que acontece aqui? Aqui ele está comparando mulher com a lei de Moisés. Então ele está dizendo aqui que aquela mulher fica cativa a cuidar do marido enquanto ele estiver vivo. Mas quando o marido morre, aqui ela está livre da lei do marido. Né? Está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera. Ou assim não será adúltera se for do outro marido. É a mesma coisa, né? Então, quer dizer, ele está colocando aqui a lei de Moisés e a lei de Jesus, que já é conhecida como lei da graça. Entendeu? A lei de Moisés é conhecida aqui como marido morto. Talvez aquele povo, Jesus destruiu a lei, mas eles estão ainda praticando mandamentos da lei, mesmo destruída. Então, o apóstolo São Paulo vai lá e aconselha, não, rapaz, essa lei morreu, essa lei acabou, você não pode estar mais servindo, porque não tem mais lida, porque não tem mais ninguém recebendo nada dessa lei, né? Então, quer dizer, essa mulher, agora que é o povo de Israel, o marido é conhecido como a lei de Moisés, o marido está morto, então essa mulher, que é o povo de Israel, vão para seguir a Cristo. E eles indo para seguir a Cristo, eles se juntam a nós, que nunca fomos dizimistas, que nunca fomos sacrificador de nada, que nunca fomos batizador, nem apresentador de menino a Deus. Nós vivia livre como animais, sem Deus no mundo, sem mandamento e também sem preocupação. Mesmo no tempo da pressão dos dízimos. Quando Malaquias está chamando todo mundo de ladrão, nós estamos vivendo nossa classe, não é homens, mas a nossa classe, o nosso povo, a nossa geração de gentil está vivendo naquele tempo, só que não é participante daquele povo. Assim como hoje os israelitas não são participantes mais de dízimo nem de oferta, porque Cristo pôs sim a lei que levava pecado,
que levava maldição para as pessoas, que carregava o povo, carregava 613 pontos no lombo, e tropeçasse de um só ponto, e um só ponto era culpado de todos os pontos. Não existe. Aquela lei foi destruída. Mas os pastores que estão pregando no Brasil estão criando o diabo para soltar lá dentro. Ou nós soltamos o diabo lá, ou então o diabo, o pessoal não vai dar dinheiro. Porque quem nos dá dinheiro é o diabo. E o que acontece com esse negócio? Né? O que acontece com esse investimento que os pastores, que os homens estão investindo? O livro de Hebreus, no seu capítulo 2, no seu versículo 14, diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A Bíblia disse que o diabo não existe nesse capítulo. E por que os pastores estão criando e levando para a igreja deles? Né? Eles pegam e estão refazendo, né? A gente só sabe dos que foram destruídos, que ressuscitou foi Jesus. Certo? Jesus, os israelitas, os sacerdotes da lei, destruíram, tirando sua vida, cortando de reio, batendo, furando ele no lado, botando coroa de espinho, destruíram a vida dele, destruíram a carne dele, sacrificaram, mas ressuscitou. E o diabo que foi destruído, não tem prova na Bíblia que ressuscitou, sabe? É os pastores que ressuscitam. A Bíblia diz que quando o diabo traiu Jesus, que era Judas Iscariote, foi a um pé de pau e lá se enforcou. E ninguém vê falar que o Judas ressuscitou para estar nas igrejas dos pastores, né? Agora, Jesus ressuscitou e está em nossas vidas, comandando nossas vidas. Mas o diabo não ressuscitou, certo? Mas os pastores acreditam que o diabo ressuscitou. E eles não querem, eles mesmos sabem que o diabo não ressuscitou. Mas as pessoas não lêem. Então ele precisa manter as pessoas que não lêem a Bíblia enganadas, para que aquelas pessoas contribuam com dinheiro, com carro, com o que tiver, para aquele povo. Mas eu que leio a Bíblia e acredito na Bíblia, eu sei que o diabo não existe, certo? Porque a Bíblia diz que ele não existe e ele não existe, certo? Ele é destruído. Por isso as pessoas estão completamente enganadas. O livro de Paulo, o livro de Romanos, capítulo 8 diz aí: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que as pessoas agora não há nenhuma condenação? Porque não existe lei, ainda fala com o judeu, certo? Os judeus eram condenados, repito aqui, era condenado em 613 pontos da lei para cumprir. Por eles cumprir esses 613 pontos, eles estavam condenados a um ato até de morte. Então, quer dizer, isso era fardo que eles carregavam nas costas deles até chegar o tempo de Jesus vir e pôr fim na lei. Então, Paulo está dizendo aos judeus:
Portanto, agora nenhuma condenação há. Eles tinham 613 pontos. Vamos dizer, 613 condenação. Eles eram condenados a servir esses pontos. E agora não há mais nenhuma da cruz para cá. Caiu por terra, foi diminuída. Essa condenação virou liberdade. Os homens agora que eram condenados a cumprir 613 pontos da lei, agora são livres para viver livremente, sem essa preocupação, né? Então, o que os pastores estão ensinando é totalmente mentira e não é evangelho o que eles estão ensinando. E vocês que estão na escuta do vídeo, estou vendo ali Josélia, né, minha esposa, estou vendo ali uma outra pessoa, né, que está ali. Vashim, nome em inglês, né? Tá aí, mas que Deus abençoe, né? Se a pessoa que está aí, que possa compartilhar o vídeo, né? Agradeço, né, a Deus por a vida de cada um, também por a vida da minha esposa que também está ali na escuta, né, da palavra de Deus. E a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Eu sempre digo, eu não tenho nada contra a homens. A preocupação é a mesma que Jesus teve. Jesus disse que o que entra na boca não faz mal, né? O que faz mal é o que sai da boca. Então, quer dizer, a nossa luta, pregar evangelho, é tirar o povo daquelas pessoas que vomitam morte, vomitam dores, vomitam tristeza, vomitam tudo quanto não presta para jogar nas costas dele. Porque eles carregam fardam pesado colocado nas costas por pastores e bispos e apóstolos, que os apóstolos, nem os bispos, nem os missionários, não querem mexer não com o dedo, né? Joga para eles carregar. Está lá escrito no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 1. Pode ler ali que vocês vão ver o que esses pastores fazem, né? A escravidão que eles fazem com o povo que se chamam povo de Deus. Isso é a minha pregação de hoje, e que todos vocês que estão na escuta deste vídeo, que possam entender as Escrituras Sagradas, que possam desacreditar quando esses homens estiverem em tela de televisão, quando esses homens estiverem em cultos vizinhos de sua casa, né? Aumenta o seu som, atrapalha a pregação desses caras, para que não entre nenhum mal dessas mentiras que eles pregam aos seus ouvidos. Eu já quero agradecer a Deus, que Deus possa, a cada dia mais, nos dar força, né? Porque o que eu peço é sabedoria e conhecimento a Deus para cada dia mais pregar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha tirar deste povo todos os enganados que estão dando comida a vagabundo, dando comida a ladrão, dando comida a pessoas que transmitiram eles em empresa. Um templo cheio de gente é como se fosse uma empresa para um pastor. Com o dinheiro daquele povo, eles pagam a pregador, eles pagam
a presbítero, eles pagam a diácono, eles fazem a lenha com o dinheiro do orçamento. Em vez do orçamento comprar comida para seus filhos, eles estão alimentando esse escóvio de ladrão, como disse Jesus. E não é da vontade de Deus que vocês possam ver e agir contra esses caras, compartilhando esses vídeos. E não custa vocês também, entra no YouTube, vocês que desviaram de lá, como chama eles, desviaram da religião deles, não fico parado não. Abre um canal no YouTube, né? Uma página no Facebook e detona esses caras, porque esses caras têm que parar. O Deus está na sua cama, na sua casa, na sua vida, nos seus filhos, na sua mulher, em toda pessoa que é viva no mundo, estão com Deus. Não tem negócio de buscar Deus no monte, não. Essa história de buscar Deus no monte é uma história velha e conhecida, mentirosa, certo? Você, quando vai para buscar Deus em um monte, você já leva Deus dentro de você. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Portanto, se eu sair daqui para ir para o monte, Deus já vai dentro de mim e eu vou perder só minha noite para buscar Deus no monte, quando Deus já saiu de casa dentro de mim. Por isso tem pessoas enganadas, dando seus nomes, dando algumas coisas para levar, para ungir, como vassoura, como lenço, para aquele pastor ungir e trazer, para quando barrer a casa, expulsar os diabos que tem dentro daquela casa. Mas dentro daquelas casas não tem diabo. Dentro daquela casa tem você e você tem Cristo. Porque Cristo está morando em você. Portanto, você não é amaldiçoado, você não é escravo, você é filho, você não é nem servo, você é filho de Deus. Acabei de ler lá no livro de Hebreus que, visto como os filhos, veja que Jesus não nos trata como servo, Jesus nos trata como filho. Visto como os filhos, que somos nós, participam de carne e sangue, também Deus, com o nome de Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, mataram ele na cruz, todo mundo se lembra, né? Porque os pastores isso pregam muito, fez até filme, né? Pela aquela morte dele, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Portanto, vocês ficam atentos quando esses pastores dizem que na sua casa tem diabo, que na sua vida tem diabo, que no seu trabalho tem diabo, que no seu caminho, sabe? Tem diabo no seu caminho. Sabe? Tudo mentira, porque a Bíblia diz que não existe diabo. Agora, os filhos do diabo existem. Os filhos do diabo existem. Por quê? Os filhos do diabo. Glória, glória, aleluia. Vou mostrar aqui, viu? É o livro de João, capítulo 3. Vede quão grande caridade nós tem concedido ao Pai, que fossemos chamados, nós todos, como eu falei naquela hora, né?
chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Confirma que nós somos filhos de Deus, né? E ainda não é manifestos o que havemos de ser. Mas sabemos, glória a Deus, né? Mas sabemos, ou vem por aqui ainda, né? Glória a Deus, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, tem essa esperança, a si mesmo, como também ele é puro. Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado é do diabo. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade ainda, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então aqui o apóstolo está falando com os judeus, que eram pecadores, certo? Aqui não está falando com nós gentios. Na verdade, a Bíblia toda não fala com nós gentios. Nós nunca participamos de nada daqui, ou xingando, ou falando, ou aplaudindo, certo? Está falando com os judeus. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Agora que diz, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, qual foi a manifestação do Filho de Deus para desfazer as obras do diabo? Na cruz, aonde no livro de Hebreus diz que o diabo não existe, né? E aqui está cumprindo, dizendo que o diabo não existe. Se Jesus desfez as obras dele, não existe diabo, né? E vem ainda mais aqui. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora vem as obras, para nós saber quem são os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça
e não ama a seu irmão, não é de Deus. Pronto, o versículo 10 diz. Certo? Quer dizer, veja qual é o sinal de que os filhos do diabo ainda existem no mundo esse. Certo? Porque está falando de filho do diabo, não está falando do diabo existir. Está falando de filho do diabo. Então, quer dizer, esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, eles praticam alguma justiça? Eles amam algum irmão? É só vocês ir no templo deles. Eles vão pegar o livro de Malaquias, vão te chamar de ladrão, vão te chamar de amaldiçoado, vão pedir o teu dízimo, vão pedir a tua casa, vão pedir o teu carro, vão pedir o teu dinheiro por fora, chamado de ofertas. Vão cobrar 30, 40 mil para pregar, para que você possa pagar para você ouvir a palavra de Deus. Isso é justiça? Isto é amor de irmão? Né? Isso é a pergunta. Então, isso são sinais de que esses caras não são filhos de Deus. Se não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Então, quer dizer, o diabo deixou a geração carnal. Né? A verdade de Deus se escondeu. Porque o mundo encheu de pregadores, filhos do diabo, mentirosos, ladrões, né? Que rouba de cara lisa o dinheiro do seu servo e a polícia não prende. Eu tenho clamado nos meus vídeos que a polícia devia olhar mais para esses pregadores, para esses pastores, para esses bispos, para esses apóstolos, porque eles merecem cadeia, certo? Eles merecem castigo. Eles estão roubando descaradamente o velho aposentado, a viúva. Porque esta é a mensagem que eu viste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quem estiver fora disso, quem está fora disso, pregando essa qualidade de evangelho que tem pregado no Brasil? Se está escrito que o sinal de ser filho de Deus é quando amam uns aos outros. Qual pastor que está amando? Tem algum pastor amando? Tem algum bispo amando? Tem algum missionário amando? O missionário está cansado de abrir o canal na TV, lá na Band, e chamar as pessoas de ladrão. Ele e umas mulheres que acompanham ele de ladrão porque não está contribuindo com dízimo para ele. Usando o livro de Malaquias. Então, esses são sinais que são filhos do diabo. O diabo não existe, mas os seus filhos estão enlastrados por todo o Brasil, praticando a chamada mentira e trazendo a cada vez vidas ao desespero. O coronavírus calou um bocado deles. Muitos não falam mais porque o coronavírus calou, botou debaixo do chão. Muitos tiveram para ir, mas não era o dia. Estão por aí ainda mentindo e roubando. Mas Deus está de olho nesses templos e morada do Espírito dele, que não querem a receber, que não querem ser templo, que não querem ser morada de Deus. Eles preferem ser casa suja do que casa limpa. Ser casa suja
com muito dinheiro roubando dos seus irmãos, dos seus amigos, é melhor do que ser casa limpa para eles, pregando a verdade de graça como Paulo pregou. Ou pensa que Paulo não era verdadeiro? Paulo era verdadeiro, pregava a verdade, e Paulo disse, eu deveria cobrar, eu deveria receber, mas eu não faço isso para que o Evangelho de Cristo não seja blasfemado. Ou seja, ele como pregador do Evangelho de Cristo não queria ver as pessoas se levantar e dizer que ele era ladrão, e dizer que ele era amaldiçoado, que estava roubando as pessoas. Então ele disse, eu aguento, eu trabalho, eu faço tenda. Em vez de eu dar, eu vou contribuir com as pobrezas, com as pessoas mais pobres. E isso ele fez, ele contribuiu com as pessoas mais pobres. No livro de 2 Coríntios, é 1 Coríntios 9, né? 1 Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 7. 9, 7. É o segundo, é? Parece que eu passei aqui, é o segundo. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que não tem ninguém obrigado, se não der vai ser amaldiçoado. Essa contribuição aqui é liberal e não é para comprar carro e não é para comprar fazenda cheia de gado como os pastores estão fazendo hoje e não é para comprar iates para andar no mar e não é para entrar em hotéis bons, morar em boas sedes. É para alimentar pobre também. Essa contribuição foi um povo que ele encontrou na Judéia e ele não conseguia dar comida sozinho. Voltou e conversou com a igreja para que a igreja pudesse ajudar, para que ele pudesse levar alimento para essas pessoas que necessitavam tanto de comer. Aqui eu já agradeço a todos vocês, que vocês possam compartilhar o vídeo, que Deus possa cada dia estar dando entendimento, conhecimento para todas as pessoas, em nome de Jesus.